Tu que tem que esperar ficar vermelhinho. Vai, grava aí, neném. Hoje eu tô conseguindo mexer no slide. Ah, pronto. Então, beleza, gente. Boa noite. Hoje nós vamos dar início à nossa quinta aula de introdução a banco de dados. E a gente vai retomar alguns conceitos que a gente já viu para a gente poder reforçar esse conhecimento para que a gente consiga entender melhor tudo isso que a gente vai... tudo que nós estamos aprendendo, para que a gente possa dar um passo mais a fundo no modelo de entidade de relacionamento e para que a gente possa conseguir também começar a passar para o modelo relacional. De acordo com o nosso cronograma, hoje a aula deveria ser já sobre modelo relacional, mas eu acredito que a gente ainda precisa de explorar alguns dos recursos informatizados que a gente tem, para a gente poder olhar o BR modelo, para a gente ver como que funciona, quais são algumas formas de fazer o modelo entidade-relacionamento. E hoje também nós vamos revisar e nós vamos fazer juntos alguns dos exercícios que eu passei para vocês, principalmente esse de modelagem conceitual aqui. Eu gostaria muito da participação de todos vocês. A gente vai fazer de uma forma que vocês consigam controlar a minha tela e que a gente consiga fazer junto aqui. Acho que vai ser a melhor forma para todo mundo ver e ficar gravado. Então, vamos lá. Eu gostaria de um voluntário. Hoje eu vou precisar de muitos voluntários. Aproveitar que a gente já está todo mundo mais amigo. Então, preciso muito da ajuda de vocês. Não me decepcione. Então, vamos lá. Deixa eu começar aqui. Ai, que raiva desse trem. Por que fica assim? Complicado. Então, nós estamos vendo agora o MER, que é o modelo entidade-relacionamento. Quem pode falar para mim um pouco sobre entidades? O que é uma entidade? Como que a gente representa? Eu vou esperar alguém falar. Professora, eu acho que eu entendo que entidades são os elementos básicos para formar, né, aquele banco de dados, por exemplo, escola e aluno, o que vai ter relação entre... São os elementos que vão se relacionar, eu acho. Isso mesmo. E como que a gente representa nessa modelagem de entidade-relacionamento? Qual que é a forma que a gente usa para entidade? Losango? Não, para entidade, aqui, ó, já abrindo aqui no BR modelo, quando a gente vem aqui, entidade, a entidade ela é um retângulo, beleza? Ok. Tá, isso é importante porque, como a gente está usando um modelo padronizado, que muitas outras pessoas utilizam, é importante que a gente esteja sempre bem atento aos formatos, para que a gente não confunda uma outra pessoa, porque, não, eu quero usar bolinha. Você quer usar retângulo, o outro quer usar estrela. Então, como que a gente vai conseguir fazer a transição? Como que eu vou conseguir ler o seu? Como que você vai conseguir ler o meu se a gente está usando formas diferentes de representar o que a gente está querendo estudar? Então, a entidade é exatamente isso que você falou, vão ser os nossos objetos, e ela vai ser representada por um retângulo. E agora, o nosso próximo... o nosso próximo conceito é o relacionamento. Quem pode me falar sobre relacionamento? O que é um relacionamento? Como que a gente representa? Por que ele existe? Como come? Onde dorme? E aí? André tá aí? Gabriel tá aí? Professora, tá me escutando, Felipe? Estou te escutando. Estou no celular, então tá um pouco diferente aqui para mim. Mas eu entendo relacionamento assim, é como uma entidade vai estar relacionada com a outra, né? E ela é representada por um losango. Isso, ótimo. Perfeito. Então, aqui, quando a gente vem aqui no BR modelo também, a gente tem aqui o losanglito, que a gente vai criar um relacionamento com ele.
Lembrando que aqui no BR Modelo a gente vai ver várias formas que a gente não viu direito ainda, mas podem ficar tranquilos que à medida que a gente for avançando, a gente pode ver essas formas, mas lembrando que é um curso de introdução, então a gente vai ficar mais nos básicos mesmo. E agora, o que é um grau de relacionamento? Alguém lembra disso? A gente viu isso no slide da aula 3. Pode colar aqui. Tem a ver com quantas que está relacionado ou não? Tipo, isso. Não, é isso mesmo. Não, é isso mesmo. Aqui, para vocês relembrarem, o grau de relacionamento, a gente olhou aqui, isso daqui está na nossa aula 3 e 4, é melhor vocês pegarem o slide que está na aula passada. E aqui no grau de relacionamento, nós temos o relacionamento binário, ternário ou enário. Que isso daqui significa que são as relações, quantas relações existem dentro, quantas entidades estão relacionadas por um relacionamento só. Beleza. E agora, cardinalidade. Alguém consegue lembrar mais ou menos o que é cardinalidade? Essa, para mim, é a mais difícil, que eu tenho mais dificuldade de entender. A cardinalidade você vai representar um N ou zero, né? É isso? Isso. Uhum. Que é para a gente fazer o relacionamento entre as entidades, para a gente compreender o que aquele banco de dados vai permitir ou não permitir também. Quais vão ser as nossas regras, e a cardinalidade já nos ajuda a definir isso um pouco melhor. Então, e agregação? Alguém lembra de agregação? Está no slide aqui também. Ó, alguém lê aí para mim, por favor. É para ler? Uhum. Só para a gente poder fazer junto isso. Uhum. Agregação é quando uma entidade se relaciona N por N, né? Logo, N para N. Uhum. N para N. Logo, o relacionamento se torna uma entidade e pode adquirir atributo. Isso mesmo. Ou seja, é quando a gente está falando de um material que a gente está falando da composição dele. Então, o material, ele é composto por materiais, mas materiais também compõem materiais. Então, nessa composição aqui, por exemplo, a gente pode inserir atributos depois que ela ganha essa característica de agregação, que ela vai ser uma entidade, mas ela também é um relacionamento. Ótimo. E agora, o que são os atributos? O identificador, o não identificado, multivalorado e compostos. É legal também. Os atributos são as características das entidades, né? Os valores que elas podem receber. Os identificadores são aqueles que vai ser único, né? O que eu vejo muito como chave primária. Isso. Né? Então, por exemplo, de pessoa seria o CPF, de um aluno de uma faculdade seria a matrícula dele, tudo aí, por aí vai. Isso, ótimo. Não, beleza. Então, agora, nós vamos... aqui, a gente... eu fiz um outro slide para que a gente consiga revisar o conceito de cardinalidade, porque ele é uma coisa que eu paro e penso. Eu tenho que pensar muito para entender o que a gente está falando. Então, esse método aqui foi definido pelo professor Bax, ele também já ensina isso há muito tempo, então ele encontrou uma excelente forma de explicar isso. Por quê? Quando a gente pensa que duas entidades estão se relacionando, como que a gente vai fazer as perguntas para que a gente saiba como essas entidades vão estar representadas no banco de dados? Então, aqui, como diz Paulo Colgo, de um livro de modelagem conceitual, sempre o ponto de partida para análise e leitura do relacionamento deve ser um elemento individualizado. E o que é isso? A gente vai ler da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, mas sempre pensando,
uma ou uma entidade se relaciona com quantas entidades do outro lado. Então, aqui, o primeiro passo vai ser, a gente vai ler da esquerda para a direita, e a gente vai começar com uma pergunta individual, ou seja, um aluno se relaciona com quantas disciplinas? Então, um aluno cursa quantas disciplinas? Então, por isso que a gente coloca o 1 aqui. Deixa eu pegar uma setinha aqui para mim. Tiriri, aqui. Então, quando um aluno cursa quantas disciplinas? Aqui a gente está definindo que um aluno pode cursar várias disciplinas. Então, a gente vai usar aqui o N, que a gente está representando mais de um. Aí, o passo 2, a gente vai fazer o sentido da direita para a esquerda. Então, a disciplina é cursada por uma disciplina, é cursada por quantos alunos? Então, aqui no nosso banco de dados, a gente vai definir que uma disciplina pode ser cursada por vários alunos. Então, com esses números aqui, do lado de cima, cada um do lado do aluno, 2 do lado do aluno e 2 do lado da disciplina, a gente consegue fazer a totalização desses valores. Então, a gente vai encontrar o caso geral. Quando a gente pensa em caso geral, o que a gente está falando? Alguém, por favor. Por que a gente fala de caso geral? Seria meio que a definição, tipo, final da cardinalidade ou não? Isso, pode ser dessa forma, principalmente quando a gente pensa que... Vou pegar uma canetinha aqui. Aí. Porque aqui, quando a gente fala que ele é 1 e N, o que é o caso mais geral nesse momento? Nesse momento, o caso mais geral vai ser o N. Mas por quê? Porque o N é a maior parte desses dois casos. Se aqui fosse 1 e 0, qual seria o caso mais geral? 1? Isso mesmo. Então, porque isso vai nos ajudar a entender qual que é a cardinalidade da relação aluno-cursa-disciplina. Então, quando a gente pensa que quando a gente vê que a nossa cardinalidade aqui é N e N, isso daqui está nos mostrando que muitos alunos cursam muitas disciplinas. Então, é uma relação que vai possuir vários registros, vão ter várias coisas que vão nos mostrar, que vai permitir o registro vai ser multivalorado. Então, a gente vai ter vários valores. Porque aí depois nós vamos definir a cardinalidade mínima e máxima. Então, aqui, a gente sabe que um aluno pode cursar ou cursa uma ou mais disciplinas. Então, aqui a gente sabe que um aluno pode cursar várias disciplinas. E uma disciplina é cursada por mais de um aluno? A gente sabe que sim, que uma disciplina ela pode ser cursada por vários alunos. Então, isso mostra para a gente que a cardinalidade da relação aluno-cursa-disciplina é N para N. Então, muitos alunos, muitas disciplinas. Então, aqui, deixa eu ver como que eu vou mudar isso. Então, aí, agora nós vamos definir a cardinalidade máxima e mínima que vai ser permitido pelo nosso banco de dados. Então, aqui a gente vai colocar primeiro a cardinalidade mínima. Porque aqui a gente sabe que o máximo, lembra aqui do caso geral? O caso geral vai ser o nosso máximo. Então, o nosso máximo é N para N. Agora a gente vai parar e pensar. A gente vai fazer a seguinte pergunta. Eu posso ter um aluno sem que ele tenha disciplinas? Vocês acham que faz sentido isso num banco de dados? Não. Não faz sentido. Porque como que a gente a gente pode ou não cadastrar um aluno
sem nenhuma disciplina. A gente pode cadastrar aluno sem disciplina e disciplina sem aluno. Mas a gente pode falar, não, isso no meu banco de dados não faz sentido. Então, eu não quero que o aluno não tenha nenhuma disciplina vinculada. Aí, a outra pergunta que a gente pode fazer é, eu posso ter uma disciplina que não está associada a nenhum aluno? Também não. Aqui eu acho que sim, porque a gente pode estar fazendo um cadastro de várias disciplinas Sem antes de cadastrar os alunos. Ah, sim, verdade. Entendeu? Então, porque a outra pergunta aqui também é, eu posso ter um aluno sem que ele tenha disciplinas? Entendeu a diferença dessa primeira para essa última? Eu posso ter um aluno sem que ele tenha disciplinas? Não, eu posso ter um aluno sem que ele tenha disciplinas. Mas eu posso ter um aluno sem que ele tenha... Olha, a pergunta é a mesma? Confundi aqui o negócio, gente. Confundi o negócio. É porque o se sim e o se não tá embaixo, eu tava achando que a pergunta era diferente. Mas tudo bom, ó. Corta essa parte do vídeo, ó, corta. Então, aqui, se eu posso ter um aluno sem nenhuma disciplina, aí eu vou colocar aqui a cardinalidade mínima. Ou seja, a gente vai ter alunos sem disciplinas vinculadas. Mas se eu não posso ter alunos sem disciplinas, a gente vai colocar o 0. Beleza? Isso é meio complicado, eu acho meio complicado, mas eu acho que à medida que a gente for fazendo os exercícios vai ficar mais claro também. Frederico, se você tiver alguma consideração para fazer também, às vezes alguma outra forma de explicar, é bem-vindo, tá bem? Pode. Não, beleza, Marcela, tá ótimo, tá bem didático, pode continuar aí. Tá bom. Então, beleza. Exercícios aqui que nós temos para fazer. Exercício do Forms. Todo mundo conseguiu acessar, acredito. 8 pessoas já responderam. Então, aí eu já vou começar a corrigir, já vou mandar para vocês, mas é mais um exercício de fixação mesmo, que esse daqui ele é individual. O exercício de modelagem conceitual, ele vai ser em grupo. E para isso eu preciso que vocês coloquem os grupos lá no Moodle, por favor. E também hoje eu vou passar um exercício de planilhas, que vai ser para o dia 20. Beleza? Para a semana que vem, para a gente poder dar continuidade nos nossos trabalhos. Agora, se vocês pegarem o exercício de modelo... Professora, o de exercício de planilhas é individual ou em grupo? Vai ser em grupo também. Eu não mandei para vocês, mas eu vou mandar aqui agora. Beleza. Para ficar mais... Porque eu me esqueci de mandar. Prof, tá difícil. Vou colocar aqui no Teams, tá bom? Mas depois eu coloco no Moodle para todo mundo ver. Então, beleza. Agora, vamos tentar fazer aqui um diagrama entidade e relacionamento para as seguintes situações. Nós vamos fazer 2. Então, aqui, um aluno realiza vários trabalhos. Um trabalho é realizado por um ou mais alunos. Então, aqui, nós vamos abrir o BR Modelo e nós vamos fazer esse relacionamento aqui. Nós vamos fazer um pequeno diagrama. Alguém se disponibiliza para ajudar? Que aí eu até dou o controle aqui da tela. Quem vai ser o escolhido? Guilherme vai ser o escolhido. Pode colocar aí, professor. Então, beleza. Quando a gente lê essa frase aqui, Guilherme, quais são as entidades e qual que vai ser o relacionamento aqui? As entidades é o aluno. E... O trabalho é uma outra entidade? Isso mesmo. Por que você tá na dúvida? É que eu pensei que, tipo assim... Então, é porque eu pensei assim, veio na minha cabeça. Meio que um aluno seria uma entidade, mais alunos seria outra entidade, entendeu? Eu pensei assim. E meio que o trabalho seria o relacionamento, mas eu acho que não, né? Quando a gente... aqui, o trabalho, ele tá como verbo ou ele tá como substantivo? Substantivo. Então, quando a gente está falando das entidades, o caso geral é que os substantivos sejam as entidades. E qual que é o verbo aqui dessa primeira frase?
Realiza. Isso. Então, quando a gente sabe que um aluno realiza trabalho, a gente já consegue fazer o nosso primeiro diagrama aqui. Então, nós temos aluno, realiza e trabalho. Como que você vai fazer aqui no BR Modelo para a gente? Você pode fazer aqui na minha tela para todo mundo ver? Acho que você vai conseguir fazer. Consigo, só um momento, peraí, professor. Tá bom. Vamos ver, acho que vai dar certo. Então, peraí. Aqui, tem como eu mudar aqui? Não tem? Isso, aí aqui, ó, aqui do lado esquerdo, você vai ter as opções do diagrama. Aí você clica no entidade 1, apaga, e pode escrever a primeira entidade que você quer. Aí você dá Enter. Isso. Aí, eu coloco a outra entidade aqui. Eu acho que foi meio... Aí, é bom que ele tem essas reguinhas. Isso. Aqui, trabalho. Isso. Aí, o relacionamento... Isso. Isso. Se você tiver na dúvida também, aqui em cima tem o diagrama. Aí o diagrama tem aqui os comandos, nova entidade, novo relacionamento. Então você pode ficar à vontade. Beleza. Peraí. Isso. Aí seria realiza ou realizar? Seria só realiza, né? Isso, realiza. Porque a gente vai, quando a gente faz a pergunta, a gente muda o tempo do verbo. A gente fala, aluno realiza trabalho, trabalho é realizado por aluno. Então, Entendi. assim, tá ótimo. E como que a gente faz as conexões? É muito legal isso daqui. Tá vendo que aqui embaixo dos atributos, a gente tem uma linha? Você pode clicar nela, porque aí você vai relacionar dois artefatos. Você clica em aluno, tá vendo que ele ficou amarelinho? Clica em aluno e clica em realiza. Isso. Da mesma forma para trabalho e realiza. Eu acho que eu não cliquei aqui. Tem que clicar a setinha de novo. Isso. Aí depois a gente arruma ali. Então, agora, vamos fazer as perguntas aqui de novo. Quando a gente pensa da esquerda para a direita, igual aqui, ó. Da esquerda para a direita. Um aluno realiza mais de um trabalho de acordo com o que a gente leu aqui? Um trabalho é realizado por um ou mais alunos. Então, como que você colocaria aqui? Pode colocar aqui a caixinha de texto, aí a gente faz aqui em cima. Sim, aí eu colocaria... Cadê a observação? Aí a pergunta seria se um aluno realiza mais de um trabalho. Isso. Sim. Então, aqui, a gente vai... Como que vai ser, então? Então, é um aluno realiza mais de um trabalho? Sim. Então, é qual que a gente vai colocar para representar que são vários? N. Isso. É só o N, só? Isso, pode colocar só o N, que aí a gente vai colocar ele do outro lado. Lembra de dar Enter, por favor. Senão ele é meio chitolindo. Uai, por que deu errado? Aê, deu certo. Vai, deu certo. Isso. E de que lado que esse N vai ficar? Que isso é importante também. Seria aqui mesmo, nessa partezinha aqui? Pensando que é um aluno pode realizar mais de um trabalho? Então, o N seria na parte do trabalho, porque são vários trabalhos. Isso. Aí faz a pergunta voltando. Se um trabalho pode ser realizado por mais de um aluno. É isso? Isso. Isso? Isso. Um trabalho pode ser realizado por mais de um aluno. Aí o N seria na parte do aluno agora. Isso. Certo. Cadê a caixinha mesmo? Ah, desculpa, peraí, eu apertei um negócio aqui. Tá aqui, ó, o Azinho aqui do lado. Não sei se dá para copiar e colar, mas é possível. Deixa eu ver, cadê? Observação 1. Aqui é o nome. Aqui é o nome.
Péssima professora, soprando as coisas para os alunos. Peraí. Observação. Isso aí tem que dar um enter. Eventualmente vai aparecer aí. Por que não está aparecendo o homem? Ué. Coloca pintar o título. Não é texto, né, Marcelo? Parabéns. Vê se dá certo aí agora com o N. Aham. Agora Muito sim. bom. Aí o N aqui. Isso. Então, qual que vai ser o caso geral de cada um dos lados? Aí seria, tipo, em cima do aluno colocaria meio... Agora, pera. Seria N sobre N? Não. N para N? Isso. A nossa cardinalidade da relação aluno realiza trabalho é N para N. Certo. Porque aqui, se vocês se lembram, quando a gente pergunta, a gente está partindo de um relacionamento individual. Então, a pergunta que a gente vai fazer é: uma entidade se relaciona com quantas outras entidades? Entendeu? Isso. Então, a gente vai falar: um aluno cursa quantas disciplinas? E a disciplina uma disciplina é cursada por quantos alunos? Entendi. Beleza? Aí seria colocaria o 1 em cima do aluno ali, né? E o 1 ali embaixo. Isso. Mas a gente não precisa de colocar, porque a gente está sempre partindo, porque o nosso ponto de partida para definir a cardinalidade é um elemento individualizado. Então, a gente está falando de uma entidade só. Então, a gente está falando de um aluno da esquerda para a direita e da direita para a esquerda de um trabalho. Certo. Para a gente ver qual que é a relação entre eles. Mas aí, agora a gente precisa de definir a cardinalidade máxima e mínima. Então, como que a gente faz para olhar a cardinalidade máxima e a cardinalidade mínima? A gente vai ver aqui na nossa pergunta, um trabalho é realizado por um ou mais alunos. Então, quando a gente volta aqui, então um trabalho é realizado por um ou mais alunos. Certo. Então, beleza. Então, qual que vai ser a nossa relação aqui? A gente quer ter um aluno sem trabalho? A gente quer ter um trabalho sem alunos? Como que a gente quer fazer essa relação? A gente quer um aluno realiza... Não, pera. Pera que eu buguei agora. Acho que tem alguém com a mão levantada. Quem que tá com a mão levantada? É o Ramon. Tá. Oi, Ramon. Ô, Marcelo, a gente pode perguntar durante a explicação aí? Pode, claro, por favor. Às vezes eu não consigo ver aqui a mãozinha levantada, porque eu tô com muitas coisas abertas, mas aí pode interromper, mas pode levantar a mão assim, fica ótimo. Pode interromper sim. Quando você está falando dessa questão do número, né, dessa relação de aluno e trabalho, eu tô com muita dúvida, sabe? Eu tô tendo uma dificuldade muito grande, assim. Entendi. Para compreender, porque não é muito a minha área, então eu tô meio que voando, assim. Mas tô me esforçando. Não, claro, é difícil mesmo. Mas quando você está falando dessa questão que a relação do aluno e trabalho é 1 para 1, vamos dizer assim, né? 1 para 1. No caso, se fossem mais alunos nesse sentido aqui, é uma pergunta, pode ser boba, mas é para eu compreender, tá? Claro, nenhuma pergunta é boba. Se for essa condição aqui de 2 ou 3 alunos, que quando você explicou lá atrás, por exemplo, a relação de 1 para 1 é N, né? Isso. Ou 1, N1 e N1 quando for um trabalho. Essa numeração 1 e 1, ela está relacionando, ela é essa relação entre as entidades ou não tem nada a ver?
Então, beleza, vamos lá. Aqui, no início da sua exposição, você falou, se eu tivesse vários alunos aqui. Uhum. Isso é uma coisa que é muito importante, porque aqui a gente está falando de um modelo entidade e relacionamento. Aqui a gente não está falando de todos os registros que a gente tem no banco de dados. Então, quando a gente pensa numa planilha, deixa eu abrir o Excel aqui, para a gente poder tirar essa dúvida, que é uma dúvida muito importante. Aqui a gente vai ter uma coluna de aluno e a gente vai ter uma coluna de trabalho. Aqui a gente vai ter Marcela, a gente vai ter Guilherme, a gente vai ter Ramon. A gente vai ter aqui 5, 2, 1, que a gente vai aqui colocar o código do trabalho, por exemplo. Quando a gente está olhando para essa planilha, a gente está vendo vários registros, mas só 2 colunas. O que vai ser a entidade aqui? A entidade aqui vão ser as colunas, porque a gente está falando da relacionamento entre uma coluna e outra, entre uma tabela e outra. Aqui no nosso modelo entidade e relacionamento, que são essa representação aqui que a gente está vendo, a gente não vai colocar os registros. A gente vai colocar como que essas entidades se relacionam. Lembrando que isso aqui é um modelo. Então, a gente está pensando em uma situação em que a gente precisa de criar um banco de dados para poder gravar os vários registros entre várias coisas, entre várias entidades, entre vários momentos diferentes. Então, como que a gente vai ensinar para uma máquina, que ela só é esperta porque a gente ensina para ela, como que a gente vai falar para ela? Máquina, Excel, Access, o programa que a gente estiver usando. A gente precisa de falar para ela de que a gente aceita que um aluno relacione vários trabalhos e que um trabalho seja realizado por vários alunos. E é isso daqui que a gente está fazendo. Quando eu pedi para o Guilherme para a gente poder ver quais são as entidades aqui, eu marquei elas de amarelo, para que a gente compreenda que a gente vai ter 2 entidades que a gente vai abstrair no modelo, que a gente vai colocar aqui, de uma forma que a gente consiga representá-las pelos retângulos, isso é muito importante, e que a gente vai ter um relacionamento entre elas. Então, quando eu peço aqui a cardinalidade, eu estou querendo dizer, eu estou querendo explicar, eu estou querendo mostrar para a máquina que um aluno pode realizar muitos trabalhos. Mas vamos supor que a gente quer, e a gente só está falando isso porque o texto está falando. Então, voltando, uma outra coisa que a gente viu na aula passada também, mas que é sempre importante a gente revisar. A gente está olhando para um texto descritivo, sem nenhum valor agregado aqui. A gente não sabe do que a gente está falando, mas nós, como analistas, nós precisamos de olhar para isso e nós vamos fazer um modelo entidade de relacionamento. Então, o que a gente sabe sobre o nosso minimundo? A gente sabe que nós temos alunos que realizam trabalhos, mas a gente também sabe que um aluno pode realizar vários trabalhos e que um trabalho é realizado por um ou mais alunos. Beleza? Se eu estiver falando muito rápido, pode falar que a Marcelinha para. Marcelinha fala muito rápido. Mas, e aí por que isso é importante? Porque quando a gente já estiver lá no modelo relacional, a gente vai precisar de voltar e pensar. Ah, não, eu posso cadastrar um aluno sem trabalho? Ah, não, eu posso cadastrar um aluno sem trabalho. Eu posso cadastrar um aluno sem que ele tenha disciplinas? Posso. Ah, não, não posso. Não posso cadastrar um aluno sem disciplinas. Então, para um aluno, aí o que é interessante aqui? Eu vou até trocar esses 2 de lugar aqui, para que a gente possa ver um por um. O que significa eu poder ter um aluno sem que ele tenha disciplinas? Nesse relacionamento aqui. Isso significa que, nesse meu banco de dados, eu posso cadastrar Marcela e posso cadastrar introdução a banco de dados.
Então, porque isso eu estou cadastrando um aluno sem disciplina nenhuma. Mas, se eu não posso ter um aluno sem que ele tenha disciplinas, o que isso significa? Isso significa que, quando eu estou lá preenchendo o cadastro, quando eu estou inserindo a regra, porque isso aqui é uma regra, é o que pode e o que não pode. Então, aqui neste momento, o aluno, ele não pode existir sem uma disciplina. Ah, não, mas ele pode existir sem uma disciplina. Uai, no mundo a gente existe sem disciplina, tanta gente que não estuda, mas não. A gente está falando do nosso modelo. Então, por isso que aqui a gente tem várias opções. A gente, eu posso ter um aluno sem que ele tenha disciplinas? Ah, posso. Não posso. Então, isso vai de quando a gente está conversando com a pessoa que está contratando o serviço, quando a gente está pensando no sistema, e por isso que a gente começa fazendo um modelo entidade e relacionamento. E não direto um modelo relacional, e não direto a gente vai criando o banco de dados da nossa cabeça. Porque a gente precisa de definir as regras. E sem regra, o sistema ele vai funcionar à revelia. Ele vai funcionar lá do jeito que ele tiver, do jeito que Deus estiver mandando ali para ele. Mas isso é ruim, porque senão vai acontecer uma situação prática. Quando a gente inscreve no Enem, a gente coloca de onde a gente é. Então, a gente está colocando lá que nós somos candidatos, né? Vamos pensar nisso aqui, ó. Por que não muda? Mude, homem. Não tá mudando. Ah, é porque eu não consegui. Então, aqui a gente está colocando candidato. E a gente está colocando local de prova. Então, quando o candidato vai até o local de prova, ele vai ter um local de prova. Então, ele tem um local de prova. Tô colocando assim, qual outro verbo que vocês acham que a gente pode usar aqui? Que eu tô um pouco confusa. O candidato tem um local de prova, é isso mesmo? Ele vai até um local de prova. O que vocês acham que a gente pode colocar aqui? Eu vou esperar vocês falarem. Tem mesmo. Pode ser tem mesmo, né? Porque aí fica mais fácil. Então, aqui, quando a gente está falando de tem um local de prova, então um candidato tem um local de prova e um local de prova tem candidatos. Um candidato, pensando no Enem, um candidato pode ter mais de um local de prova? Não. Não. Então, aqui, como que a gente vai fazer? Aqui a gente vai colocar vários locais de prova ou um local de prova? Mas é para um candidato aí? Isso, lembrando que aqui a gente está falando, pensando em sempre o ponto de partida dessa nossa análise vai de um elemento individualizado. Então, a gente sempre vai perguntar para quantos? Que a gente está perguntando da esquerda para a direita. Então, um candidato tem quantos locais de prova? Um local de prova. Um local de prova, isso. Mas um local de prova tem quantos candidatos? N, porque o local de prova tem vários. Então, quando a gente pensa que aqui tá de 1 para 1, aqui. Ai, ficou ruim isso aqui, gente, vocês me desculpem. Mas aqui, tá de 1 para 1. Qual que é o caso geral do local de prova? Como que a gente vai falar aqui qual que é o caso geral? N para 1? N para 1, isso mesmo. Então, porque um aqui vai ser N e o outro aqui vai ser 1. Porque é como se a gente estivesse fazendo uma soma. Por que não foi, gente? Vai, filhinho. Ele tá revoltado comigo hoje. Marcela, exemplifica essa não é equação, né? essa
fórmula que você colocou aí. Ah, entendi. Tá bom. Então, deixa eu abrir o Notepad aqui. Deixa eu arrastar ele para cá. Então, vamos lá. Ai, várias coisas aqui. Então, a gente pode ter 1, 0 ou N, não é? O que cada um significa? Significa que a gente tem 1, a gente pode ter um registro, a gente pode ou não ter um registro, e a gente pode ter vários. Então, a gente pode ter várias relações. Então, quando eu falo que é de 1 para 1, qual que é o total disso daqui? É igual quando a gente faz positivo e negativo. Quando a gente fala que um é positivo e o outro é negativo, qual que é o resultado? Quando a gente faz uma multiplicação. O amigo do meu inimigo... Você lembra disso? Eu aprendi esse trem assim. O amigo do meu inimigo é... Meu amigo. Não, o amigo do meu inimigo? Ah, não. Eu entendi errado. Entendeu? Então, qual que é o amigo do meu inimigo? O amigo do meu inimigo é meu inimigo. Mas, se eu tenho... Aqui. Ah, vai ficar... Parabéns, Marcelo. Conseguiu, né? Então, mas se o amigo do meu amigo... Ele é o quê, meu? Meu amigo. Meu amigo. Mas, se o inimigo do meu inimigo... O que ele é meu? Também meu amigo. É meu amigo, porque afinal de contas, se ele não gosta da mesma pessoa que eu não gosto, então a gente tem algo em comum. Então, quando a gente está falando do caso geral aqui, a gente está falando qual que é maior? O que a gente está fazendo mais geral? O que é o maior possível? Então, quando a gente está comparando um com um, o que é maior? Não tem. Não tem. Então, o nosso caso geral aqui, de quando a gente está falando 1 para 1, é 1. Mais geral. A voz está sumindo aí, Marcelo. Ixi, oi, alô, alô. Então, quando eu tenho o 1 e o 0, qual que é o caso mais geral? 1. Isso mesmo. Mas e se eu tenho 1 e N? Igual é aquela nossa situação ali. Qual que é o caso geral? Eu não sei. Ah, tá. Então, isso daqui é uma coisa que é importante, que quando a gente está falando na matemática, a gente não fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim, 2, 3, aí a gente coloca um monte de pontinho, N. Então, esse N é até o infinito. Aí a gente não está definindo qual que é o número. O N é dos números naturais, que é de 0 até infinito. Isso você lembra, mais ou menos, dos conjuntos dos números naturais? Isso foi uma coisa que eu custei a realizar também, que o N está representando esse conjunto. Então, é N números. Não, tranquilo. Isso aí. Entendeu? É porque parece que é bobo, mas é porque é uma coisa simples. Então, é importante que a gente entenda isso muito bem. Então, agora você conseguiu entender do caso geral? Quando a gente está falando aqui? Por que desse lado aqui é N e por que desse lado é 1? Entendi. Entendeu? Uhum. Então, beleza. Não, é porque esse N, eu já tinha compreendido que quando for, no caso de mais uma condição, vamos supor, maior que 1, vamos dizer assim, né? Isso. Se for uma condição maior que 1, vai ser N, talvez. Isso. Né? Para essa nossa dotação, sim. Mas eu falo em questão de possibilidades. Uhum. Né? Quando for um número maior de possibilidades, vai ser N. Isso. Né? Tá. Uhum. Isso em qualquer condição, né? Assim, eu falo de relação aí, de entidades. Em qualquer... Isso. Mas
isso vai ser geral. Assim como a gente usa retângulo para representar unidade, losango para representar relacionamento, o 0, 1 e n, ele funciona como uma regra para todo mundo. Então, se aqui eu estiver falando de candidato, tem local de prova, e local de prova tem endereço, ou então tem um nome, apesar de que isso vai ser atributo, mas ele tem uma outra entidade, ele tem... vamos colocar aqui que ele pode... O local de prova precisa de alguma coisa de limpeza. Então, a gente vai ter que colocar aqui alguma outra entidade. Aí, quando a gente coloca um outro relacionamento aqui e uma outra entidade aqui, a gente vai fazer uma nova cardinalidade. A gente vai colocar os números de novo aqui. Porque tá vendo que é local de prova, entidade, e entidade local de prova? Que é aquele relacionamento ali que vai nos dizer qual que vai ser a cardinalidade, porque vai ser a regra para o relacionamento. E a gente vai usar 0, 1 e n da mesma forma que a gente usa para todo mundo. Mas vai depender do relacionamento. Uhum. Entendeu? Ou ficou mais confuso? Não. Agora clareou. Não. Beleza, então. Marcelo. Oi. Só uma dúvida. Claro. Por exemplo, essa que você estava fazendo, que tem 2, que é binária, né? Não é binário. Não é binário, não. Não? Não é binário, não. Aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Quando é binário, a gente está usando a mesma relação. O mesmo relacionamento. Então, seria um binário se eu tivesse aqui, ó. Lá, ó. Tchau. Então, seria aqui. Isso daqui seria uma relação binária. Entendeu? O que é o grau aí seria terciário, não? Peraí. Ternário, quer dizer. Ternário. Desculpa, gente. Foi mal aí. Porque binário já é a relação normal, né? Entendi. Mas, por exemplo, aquela que você estava fazendo. Aquela que você estava fazendo, ela se classificaria como? Tipo, você estendeu ela? Não, ele vai continuar sendo um relacionamento. Ele vai ser um outro relacionamento. Porque aqui, o grau de relacionamento é onde 2 entidades participam de um relacionamento. Então, ele vai ser um relacionamento binário. Se tem 3 entidades que participam de um relacionamento, que inclusive não é uma coisa que eles aconselham, a gente vai ter uma outra entidade aqui nesse mesmo relacionamento. Só que tá vendo que isso fica confuso? Como que a gente vai colocar uma outra entidade que tem local de prova? Então, como assim? Como assim tem local de prova? Às vezes, local de prova pode ser um atributo e não uma entidade aqui, nesse caso. Tudo vai depender da modelagem que a gente for adotar. Entendi. Tentando descomplicar a situação e não complicar ela ainda mais. Não, tá tendo um monte de coisa. Não, pera. Então, vamos voltar no nosso modelo, vamos conversar de novo com o povo que quer que a gente construa um banco de dados, vamos pensar mais um pouco, vamos ver como que vai ser mais fácil. Então, a gente vai ter que voltar aqui no modelo descritivo para depois a gente conseguir alinhar para um modelo conceitual. E agora, como que a gente vai fazer a cardinalidade máxima e mínima aqui? Lembrando que, para a cardinalidade máxima e mínima, a gente vai colocar aqui. O mínimo, isso daqui é muito parecido com o plano cartesiano, que aí tem o x e o y. Então, é de um ponto a outro. Então, qual que vai ser o máximo e o mínimo? O mínimo e o máximo. Então, aqui a gente quer que um aluno exista sem a disciplina? Eu posso ter uma disciplina que não está associada a nenhum aluno? Eu posso ter um aluno sem que ele tenha disciplinas? O que vocês acham? E isso vai ser uma coisa pessoal, vai ser uma coisa que a gente pode colocar ou não. Guilherme, esse negócio aqui é seu. De acordo com o nosso exercício aqui, um trabalho é realizado por um ou mais alunos. Certo. Então, deixa bem aberto aqui. Então, a gente não sabe como que a gente vai querer colocar. Mas vamos supor que a gente está fazendo
é o seu banco de dados. Você quer que um aluno seja cadastrado, que a gente tenha um aluno sem trabalho? Não. Então, beleza. Então, como que a gente vai mudar essa nossa cardinalidade mínima aqui? Um aluno sem trabalho. Isso. Então, aqui, ó, vou voltar aqui no slide, aí a gente vai sumir aqui. Então, eu posso ter um aluno sem que ele tenha trabalho? Não. Não. Então, a cardinalidade mínima vai ser 1. Por quê? Porque o aluno tem que existir. Nesse relacionamento, o aluno tem que existir. Entendi. Ele tem que ter uma disciplina, pelo menos. Entendeu? Entendi. Então, aí aqui, ó, na cardinalidade, você vai clicar e vai mudar a cardinalidade. Aí seria no lugar do 0? Seria 1? Isso. 1 para N. Isso. N, né? Porque isso daqui vai significar que um aluno realiza o trabalho, mas o que a gente já sabe que pode realizar vários trabalhos, mas que a gente precisa de que ele tenha pelo menos um trabalho. Certo. Para estar na descrição aqui. Mas e aí? O trabalho pode existir sem os alunos? O trabalho pode existir sem os alunos? Não. Não. Então, como que você vai colocar a cardinalidade aqui também? Eu colocaria 1 para N? Isso. Aí é só você clicar na cardinalidade lá e você vai conseguir editar ela da mesma forma. Show! Bonitinho, né? Fica bonitinho. Ele é um programinha assim, ele é bonitinho. Ele é feio, mas ele é arrumadinho. O importante é isso. Isso seria o máximo e o mínimo. Isso. Então, beleza. Então, a gente já conseguiu aqui definir essas cardinalidades que era um ponto muito importante para a gente fazer. Mas e agora? O que você quer? Vamos, então, apagar aqui para dar uma limpada, né? Aqui dá para selecionar várias coisas. Então, beleza. A gente já tem aqui e a gente sabe que o nosso relacionamento é N para N. Porque N alunos realizam vários trabalhos. Agora, qual o atributo que você quer colocar para aluno? Qual o quê? Repete, por favor. Desculpa, atributo. Atributo. Isso. Opa, tô dando bola. Pode falar, todo mundo pode falar, viu? RP, matrícula, disciplina. Ótimo. Então, como que a gente vai colocar aqui? Alguém quer digitar no lugar do Guilherme? Então, beleza. Como que a gente vai colocar o atributo aqui? A gente vai selecionar a entidade e a gente vai clicar aqui no atributo. Ah, não, é o contrário, desculpa, gente. Da mesma forma que a gente faz o relacionamento, a gente coloca o atributo lá. Então, clica aqui, atributo. Mas aí, lembrando que a gente tem o identificador, é importante que esse aluno tenha um código, né? Então, pode colocar aí, clica no atributo, coloca o nome código, só para a gente já ter uma informação sobre ele. Qual que era a cor da bolinha do atributo, quando a gente está querendo colocar um identificador? Isso eu não lembro. Então, você quer pensar mais um pouco? Alguém quer responder? Ela é fechada, né? Isso, ele é fechado. Então, aqui, a gente vai no identificador, a gente vai marcar que ele é um identificador. Clau. Ele vai ficar bonitinho. Mas aí, agora vamos colocar um outro atributo que não seja identificador. Vamos colocar um atributo composto. Faz uma graça. Qual que é um bom atributo composto? Também não lembro. A gente olhou a aula Endereço, passada. não? Endereço. Muito bem. Felipe não consegue digitar, mas tá bom. Então, vamos lá. Vê se você consegue achar aí, Guilherme, pra gente. Não, gente, a aula já tá acabando. Meu Deus, que horror. Aí eu tenho que vir aqui e clicar no aluno. Vai. Ó,
Que chique, hein? Então, beleza. Qual que vai ser esse primeiro atributo? Aí aqui seria... Pera. O Felipe falou, esqueci como que é. Endereço, aí nos múltiplos aí você pode colocar rua, número, bairro. Ah, sim, entendi. Aí sim, aqui seria meio que endereço, né? Tipo, Isso. uma coisa mais ampla. Isso. Pera, acho que fiz errado. Tem que dar enter. Ele é meio, assim, bugadinho, mas é só ter paciência com ele. Aí aqui eu colocaria rua. É logradouro, né? E embaixo poderia colocar bairro? Isso. Tá ótimo. Às vezes um CEP, alguma coisa assim. O que você achar melhor. Isso. Ué, beleza. Rolou demais. Ele fica meio bagunçadinho assim, mas é só depois arrumar as setinhas dele. Aí, por exemplo, o atributo não é fechado. Não, é fechado. Por quê? Por que ele tem que ser fechado? Porque ele não é fechado porque tem os... Por exemplo, endereço aí vem rua e bairro. Tem meio que uma ampliação, aí não fecha? Pode falar, Felipe. É porque ele não é chave primária, né? Então, por exemplo, o aluno... O que você colocou de fechado ali? Código. Seria, por exemplo, matrícula. Se você colocar ele numa outra tabela, num outro banco, vai relacionar por esse código. Não vai pegar, por exemplo, pelo endereço, entendeu? Ah, entendi. Vou procurar aqui o slide da aula que eu mostrei isso. Eu acho que foi da aula 2. Deixa eu catar ele aqui rapidinho. Porque isso é muito importante, isso que o Felipe falou. Porque quando a gente está colocando um identificador, ele está dando um CPF para aquela entidade. E o que isso significa? Significa que aqui, na nossa planilha, a gente vai ter código. Aí a Marcela vai ser 1, o Guilherme vai ser 2 e o Ramon vai ser o 3. Porque sempre que a gente tiver essa relação, o aluno, aqui vai ser o código. Vai ser o código do quê? Aqui eu não sei que código que é esse. Então, é importante que a gente coloque código aluno, para ficar mais claro para quem está vendo essa informação depois. Deixa eu abrir aqui para a gente poder... para eu poder mostrar a relação das tabelas, que ficou bem bacana isso. Isso deve estar no slide da aula 2. Vamos ver se está no slide da aula 2. Não é esse slide, não. É esse slide aqui. Meu slide bonito. Ahá! Isso aqui. Qual que aqui? A gente pode fazer esse daqui também no BR Modelo para a gente poder fazer. Aqui a gente tem a descrição do tipo de produto e o código do produto. Então, como que a gente sabe que essa tabela está se relacionando com essa? Pensando nisso que o Felipe acabou de te falar, Guilherme. Oi? Pensando aqui no que o Felipe acabou de falar. Em uma tabela, a gente tem a tabela de produto e a gente tem uma outra tabela auxiliar que ela está falando quais são os tipos de produto. Certo. Então, porque aqui, quando eu estou falando que eu estou listando os produtos que eu tenho na minha papelaria. Então, aqui eu tenho um PC desktop modelo tal, que ele tem o preço e ele tem um código, porque eu estou classificando aquele produto. Porque na minha tabela auxiliar de tipos de produto, eu tenho também um código para o tipo de produto. Porque isso daqui, às vezes eu quero só fazer uma soma. Por exemplo, isso aqui vai ser importante na tabela do exercício da planilha. Por quê? Imagina que eu tenho 600 registros. Eu quero saber quantas impressoras que eu tenho. Como que eu vou procurar? Vai procurar na descrição no tipo de produto e impressoras. Aí vai meio que filtrar, né? Isso, aí eu vou filtrar, porque aqui eu vou ter 1, 2,
2, 2, 1. Aí eu vou copiar isso daqui e colar para a gente poder fazer o exercício. Vamos ver, aí. Então, aqui eu quero saber quantas impressoras eu tenho. Qual que é o código da impressora? Código da impressora 2. Não, pera. Qual que é o código de impressoras? Eu quero o tipo de produto impressora. Tipo de produto de impressora. Aí seria 2? Isso. Então, aqui eu vou precisar de filtrar quantos 2 eu tenho. Então, aí eu vou colocar aqui. Isso daqui é o quê? É o código tipo do produto. Aí, aqui no Excel, eu consigo fazer pelo filtro normal aqui. Então, eu posso fazer dessa forma, posso fazer por uma fórmula, mas eu quero só as impressoras. Aí eu venho aqui e vejo quantas impressoras eu tenho. Aqui eu tenho 9 impressoras. Mas se eu não tivesse o código do tipo do produto, eu ia ter que imaginar aqui, porque aqui está escrito impressora, mas se tivesse só HP 5765, será que é uma impressora ou uma câmera fotográfica? Ou será que é uma tela de computador? O que que é? Entendeu aqui? Por que quando a gente está descrevendo o tipo do produto? Porque isso aqui é uma descrição. A descrição, ela é muito abstrata para um computador entender. Então, ele vai entender aquilo como só uma quantidade de letras ali e tá bom. Mas, quando eu coloco o código, eu estou ajudando ele a conectar as tabelas. Por quê? Se eu faço lá, aqui eu vou ter... Tá vendo que aqui está escrito planilha? Aqui a gente vai ter a planilha de produto e aqui a gente vai ter a planilha de tipo de produto. Porque aqui eu vou colocar qual que vai ser o código, a descrição, e lá do outro lado eu vou colocar as informações do produto. Então, eu vou colocar aqui o código do produto. Aí aqui eu vou colocar a descrição. Aqui eu vou colocar o valor e eu já vou deixar o código aqui de uma vez. Porque tá o filtro aqui. Pronto. Aí, então, esse meu primeiro, o 1 é computador. Então, eu vou colocar aqui PC Gamer. O outro, isso aqui vai ser uma impressora. Eu vou colocar aqui HP XP. E o outro também é um computador. Então, eu vou colocar notebook. Aí, aqui tem os valores. Como que eu vou saber por que eu coloquei o código do tipo do produto? Mas pensando que você não entende esse código. Como que você vai saber que código que é esse? Você tem que procurar isso numa outra tabela para você entender o que é a descrição daquilo. Entendeu? Então, quando a gente vem aqui, tipo de produto, aí a gente vai ter aqui uma coisa que é importante. A gente vai copiar e colar para a gente não colocar um espacinho depois, uma coisinha depois, para o computador não entender. Isso é importante que a gente se lembre. Tem que estar sempre bem limpinha a nossa planilha. Então, aqui vai ser o código do produto e vai ser a descrição. Eu sei que o 1 é computador e o 2 é impressora. Isso daqui que a gente está fazendo também pode ser chamado de... Isso aqui é quase um dicionário de dados, porque aqui a gente está falando o que cada campo está significando. Porque imagina, eu tenho um monte de código aqui. É código filial. Porque eu não vou ficar colocando o nome da filial. Fica muito repetitivo, fica muito grande, se eu posso só colocar um código. Então, aqui vai ter 1, 2, 4, beleza. Como que eu vou criar uma tabela para esse código da filial aqui? Como que eu vou relacionar essas tabelas da mesma forma que está relacionado aqui? Guilherme, essa pergunta foi para você. Peraí. Como você iria relacionar o código da filial com o código do produto? Isso. O que isso daqui está significando para você? O que é esse código da filial aqui? Pera, que agora eu fiquei confuso ainda. Uhum. Não.
Aí eu meio que iria filtrar o código da filial com o código do produto e ver qual que tem a mesma coisa, ou não? Pode ser, mas aí como que você sabe qual que é a filial de Belo Horizonte? Por que a gente sabe qual que é o tipo de produto, mas a gente não sabe qual que é a filial? Eita, meu Deus, espera aí. A partir da descrição? A partir da descrição? Mas a gente tem a descrição da filial aqui? A gente tem essa tabela? Não. Então, o que nós temos que fazer? Acho que você ainda está com o controle aí das coisas. Sim. Aí a gente teria que criar uma nova planilha para descrição da filial? Isso mesmo, senhora. Pode estar criando ela aí, por favor. Pera. Uhum. Isso, ó, você tá indo na outra, hein, homem? Tá indo na outra, doido. Pera. Não é essa aqui não, né? Não. Aí, ó. É a planilha 3, que você acabou de criar. Beleza. Certo. Pode dar um Enter, só para garantir que ele vai. Então, assim como tem o tipo de produto, clica no tipo de produto para a gente ver como que ela tá. Ah, então tem o código e a descrição. Como que a gente vai fazer o da filial? Aí a gente colocaria o código da filial e a descrição? Isso. Código? Isso, né? Aí a gente copia aqui, como que é? Faz um novo. Vai lá no produto, por favor. Qual que é o nome da coluna? COD filial. Então, como ela tá uma célula, que é essa caixotita, então a gente pode utilizar dessa E1, tá vendo? E1. Essa primeira, você pode copiar ela e colar na descrição da filial. Que a gente está colocando o código. Isso. Certo. Aí, você coloca quais são os códigos. Aí, você vai colocar a descrição da filial. Aí, o código... É 1, 2, 3 e 4, que é. Uma, porque, lembrando, as colunas a gente está representando as nossas entidades, os nossos relacionamentos, talvez, mas as linhas vão ser os nossos registros. Então, coloca aí, descrição filial. Seria aqui no B, né? No B1. Isso, B1. Isso. Então, essa nossa primeira pode ser Belo Horizonte, por exemplo. Uhum. Aí, Betim, Contagem, mas o importante é vocês pegarem a ideia. Isso, ótimo. Aí, quando a gente coloca dessa forma... Meu mouse sumiu, gente. Achei. Tava lá fechando o trem. Então, quando a gente coloca isso daqui, a gente está colocando em formato de texto. Até quando a gente olha aqui no Excel mesmo, a gente vai ver que a gente tem o formato de número, o formato de texto, mas aqui é o formato número, o que é muito importante para a gente, porque aí o computador vai entender e a gente vai mostrar para ele, ó, isso daqui tem que ser um número, isso daqui você vai aceitar só texto. É igual quando a gente coloca, tem que mandar o CPF com o ponto, tem que mandar o CPF com os 2 pontos e o tracinho. Então, isso tudo a gente vai colocar nos nossos formatos dos dados. Mas lembrando que aqui agora, a gente está fazendo só o mapeamento por cima. Então, a gente sabe que o aluno tem que ter código, a gente sabe que o trabalho ele tem que ter uma descrição, o trabalho tem que ter uma pontuação, mas isso a gente não está colocando muita coisa sobre ele. Mas e se a gente quiser colocar? Eu juro que vai ser a última coisa, gente. Ai, minha Nossa Senhora, não briga comigo, não. Então, aqui eu vou criar um outro atributo e nós vamos colocar esse atributo aqui como pontuação. Beleza. Mas essa pontuação é de quê? Eu não vou lembrar disso quando eu estiver lá na frente. Às vezes eu vou fazer isso semana que vem, eu não sei, eu não vou lembrar. Então, o que a gente pode fazer? Aqui no BR Modelo, e também é importante que vocês tenham isso em mente, a gente tem aqui o dicionário. Dicionário para o diagrama / modelo relativo ao objeto selecionado. Então, aqui nós estamos selecionando pontuação.
Então, a gente vai colocar aqui, que é pontuação referente ao trabalho. Então, a gente vai saber que pontuação que é essa. A gente vai saber que trabalho que é esse, a gente vai saber que aluno que é esse. A gente vai poder colocar aqui, não, qual que é a observação? Não, eu quero que eu lembre que esse endereço aqui é endereço da residência, é de uma das residências, sei lá, de uma das residências. Porque eu tô colocando aqui tudo anotadinho, porque quando eu chegar lá pro cara que me mandou fazer esse banco de dados, para eu poder validar o modelo com ele, se vocês lembrarem, a gente tem essas fases no nosso projeto de banco de dados, ele vai perguntar, mas que endereço que é esse? E nem foi você que fez. Aí você vai falar o quê? Eu acho que é o endereço é o endereço principal do aluno. Não, quem escreveu, quem fez, quem definiu, falou que é o endereço de uma das residências do aluno, não precisa ser o principal. Então, a gente tem todas essas cositas aqui que vai ajudar a gente a fazer esses nossos diagramas. Ok. Então, para a aula que vem, eu gostaria que vocês, em grupo, fizessem esses exercícios de modelagem conceitual no BR Modelo. Beleza? Eu acho que vocês vão professora, conseguir. Eu tenho uma dúvida nesse exercício. Nos exercícios tem um momento que você pede para falar quais são os relacionamentos das entidades. Uhum. Aí é para falar isso, se é de 1 para N, de N para 1, é só para falar assim, aluno, ele está relacionado com a disciplina, por exemplo. Uhum. Isso mesmo. Assim como nesse primeiro exemplo aqui, a gente está falando berçário, deseja informatizar as operações. Quando o bebê nasce, algumas informações são armazenadas. Para as mães, o berçário também deseja manter um controle, guardando informações como nome e algumas outras coisas. Então, aqui a gente tem um relacionamento entre mãe e bebê. Então esse vai ser o nosso relacionamento. Então, mãe... Assim como aqui, deixa eu mostrar para vocês. Cadê? Agora vamos ver se eu acho o negócio. Tem muita coisa aberta aqui para mim. Tá vendo? Aqui tem a descrição da tabela. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar... Deixa eu mostrar aqui a resolução para vocês. Tem a resolução aqui, mas ninguém vai ver. Ai, Marcelinha. Aqui, ó. Então, as entidades desse primeiro exercício... elas vão ser aluno e trabalho. O relacionamento vai ser aluno-trabalho, ou seja, é o relacionamento entre o aluno e o trabalho, que a gente, no nosso caso, a gente utiliza um verbo, para ficar mais compreensível para as outras pessoas. Porque o aluno o quê? O aluno tem, o aluno faz, o aluno come, o aluno bebe. O que é esse relacionamento? É composto? Compõe o quê? Então, vai ser o relacionamento, vocês vão descrever aqui que mãe e bebê têm relacionamento, médico e mãe têm relacionamento? Médico e berçário têm um relacionamento? Porque isso daqui vai ser muito pessoal de vocês. Vocês vão acabar fazendo modelos diferentes. Porque vocês são os analistas, vocês estão modelando da forma que vocês acham que é mais correta. Então, vocês podem fazer dessa forma. Beleza? Entendeu? Ok, obrigado. Porque parece que é um passo muito pequenininho, mas é importante só para consolidar o conhecimento. Beleza? Então, exercício, modelagem, esse de modelagem conceitual é para o dia 31, mas se vocês já conseguirem fazer alguns, vai ser importante para a gente poder trabalhar mais na semana que vem. E o de planilhas é para a semana que vem, para a gente poder dar uma revisada nisso. Porque como só o Guilherme, o Felipe e o Ramon se manifestaram, acredito que todos já tenham mais familiaridade com planilhas. Mas se não, não tem problema. É bom que a gente revise isso, que a gente faça com calma, porque não adianta a gente fazer um banco de dados no Access e a gente começar a fazer consultas SQL se a gente não consegue formular uma boa planilha. Lembrando que, às vezes, a planilha pode ser suficiente para resolver o problema. Então, porque o banco de dados vai exigir várias outras coisas que a gente já viu. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento em planilhas mais bem consolidado. Beleza? Mais alguma dúvida? Vou encerrar a gravação aqui para não ficar gigantesco.